Vozes que Cuidam, o podcast do GBCAM para pacientes. Conteúdo confiável, da prevenção à reabilitação, com assinatura do Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama. Este podcast é um patrocínio AstraZeneca. Olá, eu sou Moura Leite Neto, jornalista, doutor em oncologia e apresentador do Vozes que Cuidam. Está no ar o 7º episódio do nosso podcast, uma produção do Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama, o GBCAM. Neste episódio, o tema é cuidados após o término da fase mais intensa do tratamento do câncer de mama. Este que é um tema importante para todas as pessoas que já passaram ou estão passando pelo câncer de mama. É um momento de retomada, mas também de dúvidas. Muitas pacientes se perguntam, e agora, o que eu faço? Como será meu acompanhamento? Posso voltar à rotina normal? Para essa conversa, recebemos duas convidadas que são vozes de referência no cuidado e acolhimento das mulheres nessa fase. São Luciana Landeiro, presidente do GBCAM e líder nacional do programa de Survivorship e de Oncologia Mamária da Oncoclínicas, e Daniele Assad Suzuki, médica oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, na Unidade Brasília, diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC, e líder do Comitê de Cuidados a Sobreviventes e Diversidade do GBCAM. Doutora Luciana, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Vozes que Cuidam. Doutora Luciana, para começar, muitas pacientes escutam o termo survivorship ou sobrevivência, mas não entendem bem o que isso significa. O que é, então, survivorship e por que esse conceito é tão importante no cuidado após o tratamento do câncer de mama, doutora Luciana? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada pela pergunta, Moura. Ela é muito importante. Antes, eu queria só saudar a doutora Daniele Assad, que está aqui comigo. É uma honra tê-la nessa parceria também nesse podcast, e saudar todos que nos ouvem e se interessaram pela temática. Então, o termo survivorship ou sobrevivência ao câncer, ele tem um significado muito mais amplo do que a gente imagina, né, de uma forma geral. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, uma pessoa é considerada sobrevivente desde o momento do diagnóstico até o fim da sua vida. Isso vale tanto para quem está convivendo com a doença ou para quem está sem evidência de doença, né? O livre de evidência da doença. E a gente, de forma mais abrangente, acolhe também familiares e cuidadores que enfrentam juntos esse processo. Então, o survivorship, ele representa uma fase que demanda atenção especial na vida desse indivíduo. Então, de uma forma um pouco mais detalhada, entendemos como um estado de ser que envolve aspectos físicos, emocionais, sociais e até econômicos e que afetam a forma como a pessoa vive, se relaciona e planeja seu futuro. Por isso que é tão importante que a gente tenha um cuidado integral e dedicado a esse indivíduo em toda a sua jornada. Obrigado, doutora Luciana. Doutora Daniele Assad, muito obrigado por também estar conosco aqui em nosso episódio, né, do Vozes que Cuidam. Doutora, assim que acaba o tratamento ativo, novas dúvidas, né, imagino, surgem junto aos pacientes, né? Quais são elas? Quais são as perguntas mais frequentes que você recebe no consultório dessas pacientes que acabam de encerrar aquele ciclo de tratamento, mas estão ali numa nova jornada? Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu quero parabenizar a doutora Luciana e toda a diretoria do GBCAM por esse projeto. Realmente, a gente via que esse espaço merecia um aprofundamento de diversos temas, e então eu parabenizo demais por todas as suas iniciativas na sua presidência aí do GBCAM. Está sendo realmente incrível. Quando as pacientes terminam, voltando agora à pergunta, eu acho que a principal pergunta é: estou curada? Doutora, eu estou curada. Agora o tumor não vai mais voltar, porque eu terminei todo o tratamento. E depois dessa pergunta, né, que se a paciente está livre do câncer, vem algumas outras perguntas, né? Quando que eu posso ter uma vida normal? Eu acho que alguns efeitos colaterais também. Vem aquela dúvida: doutora, quando esse efeito vai se resolver, por exemplo, como a neuropatia? Doutora, quando que meus cabelos vão nascer? Os meus cabelos vão voltar a nascer do mesmo jeito de anteriormente? Quando que eu posso voltar à minha vida normal? Quando que eu posso malhar? De quanto em quanto tempo eu tenho que voltar às consultas? Ou quando que a minha disposição vai voltar? Quando que eu vou poder esquecer do medo da recorrência? Então, eu acho que são algumas dúvidas que envolvem muito essa questão da cura.
Doutora Luciana, no meio desse caminho, né, até a cura, né, costuma vir palavras como remissão. Quando uma paciente é considerada em remissão, o que isso significa e a diferença de estar em remissão e a cura propriamente dita? Perfeito, Mauro. Então, como a doutora Daniele já trouxe, essa é uma das perguntas bem frequentes, né, no nosso consultório. Então, o termo remissão, ele costuma gerar dúvidas. Então, a gente considera que a paciente está em remissão quando não há mais evidência clínica ou radiológica, né, por algum exame de imagem da doença. Ou seja, quando todos os exames indicam que o câncer não está mais ativo. Mas isso não significa que estamos falando de uma cura imediata, e sim de uma fase de vigilância, né? Então, é muito importante nessa transição, e acho que só reforçando, né, o que a Dani trouxe, muitas vezes quando a paciente encerra a fase mais ativa do tratamento, seja ela com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapias-alvo, e muitas vezes ela ainda vai continuar com algum tipo de terapia, uma terapia endócrina que tem uma duração maior aí de 5, 7, 10 anos, enfim. Ela se sente numa transição, num momento de transição em que essas dúvidas vêm. Então, estar em remissão, como eu mencionei, vai exigir uma fase de vigilância. Então, para cada tipo de diagnóstico, né? Então, a gente tem subtipos diferentes de câncer de mama, como já foi trazido aqui em podcasts anteriores, e a depender da extensão do diagnóstico inicial, a paciente vai ter um risco diferente de recorrência, né? Desse retorno da doença. E por isso, esse acompanhamento individualizado, né? A gente individualiza o tratamento, mas a gente tem que individualizar também a forma como a gente vai acompanhar os nossos pacientes. Então, remissão é uma ótima notícia, né? Um marco no acompanhamento, na jornada desse indivíduo, mas é também um momento para cuidar do corpo, da mente e olhar também para aspectos de prevenção, seja de prevenção para novos diagnósticos de câncer, né? Que eventualmente esse indivíduo possa vir a ter, mas também mudanças de hábitos de vida que venham inclusive, ajudar a reduzir o risco de uma recorrência. E nesse processo, doutora Daniele, de reduzir uma possível recorrência, de ter esse olhar para a questão da prevenção, enfim, como que é o acompanhamento médico nesse período? Com consultas periódicos, com exames? Há um tempo médio que esse segmento clínico se torna mais espaçado, inclusive, né? Como que é no começo e depois, conforme o pós-tratamento vai ficando mais distante, se esse período também vai ficando menos frequente? Olha, amor, essa pergunta a gente pode até achar que é simples, mas ela não é tão simples assim. Depois dos 5 anos, a gente deixa um pouco mais espaçado os retornos, com retornos anuais. Depois dos 5 anos. Nos primeiros 2 a 3 anos é mais intenso, a cada 3 a 6 meses, depois de 6 em 6 meses, depois dos 5 anos a gente acaba vendo anualmente. Eu acho que é importante nesse acompanhamento que os exames, eles não previnem o retorno, tá? Então, nas pacientes sobreviventes, a gente acaba, o exame que é recomendado nas diretrizes médicas é fazer os exames radiológicos da mama. Mamografia, né, que é o mais importante, e algumas vezes a gente saca a mão de ressonância magnética e ecografia das mamas, em casos específicos. Mamografia anual, todas vão fazer. Os outros exames a gente vai fazer de acordo com alguma indicação, ou alguma comorbidade, alguma queixa, mas você não tem aquela obrigatoriedade de fazer, por exemplo, um PET scan anual, um PET scan semestral, que as pacientes desejam, muitas desejam fazer, mas a gente explica que isso não previne o retorno. O que previne são as mudanças de estilo de vida. Isso previne, né? Os exames de imagem, eles servem para detecção precoce, mas nesse acompanhamento a gente não está vendo apenas isso, prevenção de retorno à doença ou detecção precoce. A gente vai estar vendo aspectos de qualidade de vida, como se a paciente conseguiu se inserir num trabalho, como que estão as suas relações familiares, como que está a sua qualidade de vida, sua vida sexual. Então, nesse acompanhamento a gente avalia muito esses aspectos. E a gente tem bastante coisa a oferecer também para as pacientes. E, doutora Luciana... E acho que é muito importante, só, Moura, complementando
a doutora Daniele, esse papel, né, que toda a equipe oncológica tem de explicar para as pacientes, né, o que a gente tem de evidência em relação à utilização dessas estratégias de exames de imagem, em especial, porque muitas, né, desejam fazer mais exames, com uma sensação de que dessa forma elas estão mais protegidas, mas até então o que a gente tem de evidência não nos mostra que fazer mais exames ou exames mais complexos vão impactar em desfechos, né? Então, melhor controle da doença, uma vez que ela tenha uma recorrência, um retorno da doença à distância, por exemplo. Então, isso é algo que vem sendo rediscutido, né? E a gente precisa de novos estudos em um cenário em que a oncologia tem avançado com novas estratégias, mas até então a gente não tem evidência de que essa realização, né, mais frequente e com maior complexidade vai trazer benefício para as pacientes. Então, isso tem que estar muito claro para que elas se sintam seguras, né, com essa tomada aí de decisão. Doutora Luciana, um dos pilares de tratamento é a cirurgia, né? E quando a mulher passa por uma mastectomia ou outra cirurgia de mama, né? Ela tem dúvidas sobre o que pode ou não fazer. Como, por exemplo, né, como se deitar para relaxar e dormir, né, como cuidar das cicatrizes, como aliviar as dores, né, que vêm com o procedimento. Quais orientações gerais podem ajudar nesse momento a essas mulheres operadas? Esse pós-operatório é uma etapa bem delicada, né, Moura? E cada mulher vai sentir de uma forma. Então, um ponto importante é ter uma escuta ativa, né, e questionar também, né, uma escuta ativa, mas também questionar bastante de forma ativa, para entender como que elas estão sentindo, quais os desconfortos, dor. De uma forma geral, preferencialmente essas mulheres vão passar um tempo, né, dormindo de barriga para cima nessas primeiras semanas, para evitar pressão, né, sobre a mama ou as mamas operadas, eventualmente se fizeram uma abordagem bilateral, manter a área limpa e seca, seguir todas as orientações da equipe cirúrgica em relação a curativo e a movimentação do braço. Então, muitas vezes isso é algo que precisa ser questionado a equipe cirúrgica, né, de quando, em geral, a gente tem orientado cada vez mais precocemente a mobilização do braço, a menos que tenha alguma particularidade. E a dor é comum no início, mas apesar de ser comum, ela não deve ser normalizada, né? Então a gente precisa controlar, e se a dor persistir, a gente tem que talvez revisitar a prescrição para analgesia. E um ponto muito importante também é a questão do acompanhamento com a fisioterapia. Então a equipe multidisciplinar, multiprofissional, ela é importante em todas as etapas, nessa parte aí de pós-operatório também. Então, assim que liberado pela equipe cirúrgica, ter também um acompanhamento com o time da fisioterapia para essa reabilitação mais adequada da região da mama e do membro superior, né, do mesmo lado aí da cirurgia. E, doutora Daniele, né, como bem trouxe a doutora Luciana desse papel importante da fisioterapia nessa reabilitação, qual é o momento assim que a atuação do fisioterapeuta começa, né? E como que é a evolução desse trabalho, dessa atuação com o tempo? Porque eu imagino que as pacientes possam ter uma certa ansiedade de recuperar os movimentos rápido, nem sempre é desta forma, depende da extensão da cirurgia. Como que é esse processo que o oncologista clínico acompanha tão perto com o fisioterapeuta? Sabe, Moura, que essa é uma das coisas que mais nos traz satisfação, é ver o quanto o tratamento da fisioterapia tem evoluído nos últimos anos, né? Agora temos a possibilidade de fazer uma fisioterapia até precoce. Ela é imediatamente no pós-operatório imediato, as fisios já entram agindo, colocando aqueles tapings que reduz a dor pós-operatória, reduz o trauma cirúrgico, reduz edema, diminui o risco de complicações. Então, cada etapa aí do pós-operatório, a fisioterapia, ela tem um papel, inclusive no pré-operatório também, já orientando estratégias para redução de linfedema, que é um grande temor que a gente tem dessas pacientes, né? Então, precocemente, eu acho que a questão de prevenção de linfedema e redução de dor, e depois no pós-operatório, assim que for possível, se começa a fazer a reabilitação para melhorar a amplitude dos movimentos, recobrar a questão da funcionalidade, né, do braço, melhorar a postura. Às vezes a paciente fica, por conta do
da cirurgias mais volumosas, mastectomia, fica com desbalanço corporal, então muda até a postura, é uma coisa assim que pode prejudicar muito a paciente, além de toda uma questão residual de dor, tem às vezes até complicações ainda a longo prazo de quimioterapia, como neuropatias, então eu acho que hoje a gente não trabalha mais sozinho. Uma coisa que a gente já falou hoje, nós temos uma equipe que está toda uma equipe integrada para oferecer esse melhor cuidado para a paciente. Então, a fisioterapia tem que estar em todas as etapas, nutricionista, psicóloga, educador físico, oncologista. Então, a gente tem que estar junto, não é assim, cada hora é um papel. Todos estão juntos, atuando em todas as fases e isso melhora a vida da paciente. Doutora Luciana, a maioria das pacientes, né, apresentam aquele tipo de câncer de mama que são os luminais, né, que tem aquela questão toda de hormônios, né, e aí no cuidado a longo prazo, né, costuma-se incluir uma manutenção com hormonioterapia, mas acabam sendo efeitos possíveis, né, que essa paciente pode apresentar com esse tratamento. Como que elas podem lidar da melhor forma com eles? Moura, essa é uma pergunta muito importante, né? Então, a terapia endócrina ou hormonioterapia, ela veio para revolucionar o tratamento do câncer de mama, né, algumas décadas atrás, mas ela traz consigo a possibilidade de efeitos colaterais, né, ou eventos adversos que a gente chama, como ondas de calor, ressecamento vaginal, alteração do humor, dores articulares, fadiga. Então, esses são os principais sintomas que a paciente pode sentir utilizando essa terapia endócrina. E o mais importante, novamente, é que a paciente ela seja orientada, né, e que não sofra em silêncio. Então, assim, que ela de antemão já saiba quais são as possibilidades desses eventos, desses efeitos mais comuns, que ela já seja orientada, que essas toxicidades podem ser mitigadas, né? A gente pode manejar essas toxicidades de diversas formas, com terapias complementares medicamentosas, né? Com medicamento, e também com terapias complementares não medicamentosas. Então, é muito importante já de antemão, por exemplo, vou citar se a gente sabe que a paciente vai fazer supressão do ovário, né? Então, vai fazer uma castração, a gente vai tornar essa paciente que é da pré-menopausa, um paciente jovem, transformá-la numa paciente na pós-menopausa. Vai fazer o uso de uma medicação comprimidos que inibem ainda mais esse ambiente hormonal, a gente já sabe que essa mulher vai cursar com um ressecamento vaginal. Então, a gente já de antemão, assim como a gente prescreve medicação para enjoo, quando a paciente vai fazer uma quimioterapia, a gente sabe que o risco de ter enjoo é muito alto, a gente já prescreve de antemão e orienta o uso de medicações para náusea. Da mesma forma que, se a gente sabe que a gente vai levar um ressecamento vaginal e isso vai impactar na vida dessa paciente, seja na vida sexual, seja muitas vezes em outros sintomas, né? Então a paciente pode cursar com prurido, né? Com coceira na região só pelo ressecamento. Então a gente já orienta o uso de hidratante vaginal para essa paciente. Então a gente tem sido cada vez mais proativo também em orientar de forma precoce e em manejar esses sintomas para que essa paciente tenha o mínimo de qualidade de vida impactada ao longo da sua trajetória. Então, é muito importante que a gente converse, e não só a equipe médica, novamente, né, mas a equipe multidisciplinar também esteja alinhada, entendendo quais os caminhos aí para a gente orientar essa paciente. Doutora Daniele, após a retirada das mamas, né, a reconstrução dessas mamas, né, é uma etapa desejada por muitas mulheres. Quais fatores devem ser considerados na decisão sobre o momento ideal de fazer essa reconstrução mamária? E como é o acesso a essa cirurgia plástica pós-retirada das mamas, tanto na saúde suplementar quanto no SUS? Olha, amor, essa pergunta, ela é uma pergunta que a gente fica até refletindo, né? Porque ela é uma das que mais mostra a disparidade de acesso entre as pacientes tratadas via plano de saúde e via Sistema Único de Saúde. Porque, apesar de já termos até lei que asseguram a reconstrução, não é uma realidade para todas as pacientes que estão tratadas no SUS. Eu acho que a principal barreira é realmente o acesso a essa reconstrução. No SUS as filas são imensas para que as pacientes possam fazer a reconstrução. Existem os serviços, né? Praticamente em todos os centros oncológicos de alta complexidade contam com uma equipe capacitada, mas
às vezes o número é inferior ao que é necessário para se fazer esse procedimento. A gente sabe que fatores clínicos, como a ocorrência ou não de radioterapia, isso tudo vai impactar aí no tempo em que possa ser feito. Às vezes uma condição clínica da paciente, às vezes até um desejo da paciente de se submeter a outra cirurgia. Engraçado, né? A Lu deve ver isso. A gente tem, às vezes, até pacientes na medicina privada que falam: doutor, eu não quero fazer reconstrução, porque eu não aguento mais fazer cirurgia. Já fizeram muitos procedimentos cirúrgicos e estão cansados, porque todo o procedimento cirúrgico você envolve depois, como já foi falado anteriormente, um momento para se recobrar as suas atividades. Então, mais uma cirurgia, mais um tempo em que a paciente tem que parar as suas atividades, inclusive as físicas, e isso às vezes é um fator que desanima. Mas eu acho que a reconstrução é super importante, porque devolve à mulher aquela sensação de completude do seu corpo. Muitas sentem um vazio muito grande quando fazem esses procedimentos, os mais radicais. Mas a gente sabe que, infelizmente, o acesso à reconstrução ainda está muito incipiente, especialmente no Sistema Único de Saúde, apesar de ter respaldo por lei. É aquela questão, né? Temos a lei, mas é a questão de vigiar para que ela seja de fato aplicada, né? Exato. Sim. Doutora Luciana, nós já falamos aqui do termo survivorship, que é sobrevivência. Só que mais do que sobrevivência, né, um dos pilares é qualidade de vida. Como que isso funciona na prática? Excelente ponto, Moura. Qualidade de vida não pode ser um luxo, né? Tem que ser parte do tratamento. Então, isso envolve controlar sintomas, acolher questões emocionais, resgatar a autoestima das pacientes, olhar para questões, aspectos socioeconômicos, né? Então, apoiá-las no retorno ao trabalho, à vida social, afetiva. Então, na prática, isso significa escutar as mulheres, né? Entender suas prioridades, respeitar seus tempos e criar um plano de cuidado individualizado. Então, é por isso que o survivorship ele precisa ser um momento do cuidado dessa paciente que seja estruturado e com profissionais preparados para acolher todas essas demandas que surgem, então, após o diagnóstico, né, e que para muitas perdura por um tempo aí longo. Doutora Daniele, na prevenção, né, alguns fatores pesam favoravelmente a balança, né, em relação a um risco maior ou menor de vir a ter câncer. Não significa que ter um estilo de vida saudável a pessoa não venha a ter câncer, porque isso acontece também bastante. Mas considerando-se o que pesa favoravelmente, né, por exemplo, não se alimentar com ultraprocessados, sim, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem, fazer atividade física, controlar o peso, não fumar, o que realmente faz a diferença? Ou é o conjunto disso tudo? Olha, essa pergunta, ela é muito interessante e impactante, porque, por exemplo, qual é a maior causa de morte nas mulheres? É doença cardiovascular, certo? E quais são os fatores que estão relacionados à doença cardiovascular? A gente não tira nenhum, porque está também relacionado ao surgimento de câncer e ao aumento da chance de recaída da doença. Ou seja, ter uma alimentação rica em vegetais, rica em frutas, em gorduras boas, em proteína, tirar ultraprocessado, bebidas açucaradas, consumo adequado de água. Olha só, a gente está falando de uma coisa tão simples, né? Beber água de uma forma adequada, ter um sono reparador. A gente sabe que na nossa sociedade, né, ansiogênica, as pessoas não conseguem ter um sono reparador. Consumo de álcool, né? A gente cada vez mais está vendo que não tem dose segura, né? Restringir ao máximo o consumo de álcool, não fumar, combater a gordura corporal. Nós não incentivamos magreza, nem comportamentos de reduzir o peso da balança, não é isso. É reduzir a adiposidade, a gordura corporal. Isso, todos esses fatores estão relacionados a uma maior chance de retorno da doença para quem já está no modo de sobrevivência. Mas também não impacta apenas nisso, impacta na redução do risco de ter outros tumores, porque a paciente teve um tipo de câncer, não necessariamente ela está protegida contra outros tipos de câncer. Então, reduzir o risco de morte por doença cardiovascular, fazer atividade física, combater o sedentarismo,
usar as vacinas que estão preconizadas. A gente sabe que muitas pacientes ainda têm uma certa resistência a usar vacinas. As vacinas protegem e salvam vidas. Então, isso tudo está relacionado a um comportamento saudável que todos nós devemos ter, sobreviventes ou não de câncer. Então, esse é um estilo de vida que todos nós precisamos ter. E a gente, enquanto equipe de saúde, precisa fazer, até para a gente conseguir orientar os pacientes e ajudar nas dificuldades, porque não é fácil a gente ter aí um cuidado, e ninguém está falando de perfeição, é tentar fazer ao máximo essas estratégias que já são comprovadas. E, doutora Luciana, para essas pacientes que estão nessa jornada de sobrevivência, né, com qualidade de vida, nós até já introduzimos nesse episódio, né, as múltiplas especialidades, mas gostaria que você reforçasse, assim, como que se dá o papel de cada uma delas, né, de uma maneira conjunta, inclusive com tumor boards, né, até explicando para os pacientes o que são esses tumor boards, né, e como que essa união de especialidades, essa interdisciplinaridade, né, falando um pouco mais tecnicamente, faz a diferença para a vida de cada paciente com câncer de mama. Então, esse é um ponto bem importante, né? Existem alguns pilares do cuidado de longo prazo, que é esse cuidado do sobrevivente. E dentro desses pilares a gente pode ter atuação de diversos profissionais, né? Então a gente tem a vigilância médica, né? Então a avaliação do risco de recorrência desse paciente e que exames a gente deve solicitar para esse acompanhamento. A doutora Daniele já tocou nesse ponto. A gente faz uma orientação no que se refere a rastreamento de novos diagnósticos de câncer. Esse também já foi um ponto. Então, uma mulher teve um diagnóstico de câncer de mama, nada impede de ter um diagnóstico de câncer coloretal. Há uma recomendação de colonoscopia a partir dos 45 anos, então a gente tem que lembrar essa mulher de aderir a esse rastreamento. A gente maneja os efeitos tardios e crônicos relacionados ao tratamento. Às vezes, a Dani falou, né, a paciente persiste com sintomas de neuropatia, né, que é aquela sensação ali de formigamento, de dormência nas mãos, nos pés, mais comumente. Então a gente precisa orientar de forma tardia o manejo desses sintomas e muitas vezes é com a equipe multidisciplinar que a gente vai apoiar essa paciente. A promoção de hábitos saudáveis, e isso passa novamente por toda a equipe multidisciplinar, o cuidado psicossocial e reabilitação funcional. Então aqui em todos esses pilares, né, de um cuidado para o sobrevivente, a gente envolve a equipe multiprofissional. E muitas vezes a gente utiliza tumor boards, que são reuniões com a participação de vários membros dessa equipe multiprofissional para discutir e nos ajudar na tomada de decisões para a condução do caso de cada paciente, né, de uma forma mais individualizada. A gente já faz isso de uma forma tradicional para a tomada de decisão no momento inicial do diagnóstico da paciente, mas a gente tem cada vez mais buscado envolver essa equipe multiprofissional para que esse cuidado integrado do sobrevivente de câncer ele se inicie, né? Ele comece de uma forma mais precoce. Já quando a gente começa a traçar essa jornada aí de tratamento no momento inicial, já entendendo, né, no longo prazo como que a gente vai precisar cuidar desse indivíduo. E doutora Daniele, trazendo um ponto aqui que nós já chegamos a mencionar, né, que é das mudanças hormonais. Essas mudanças hormonais incluem também a libido, e isso pode ter uma perda de libido durante o tratamento ou após o tratamento, e como é que a paciente pode lidar com essa questão, inclusive de aceitar que é possível ter essa perda de libido, que não é um problema presente ali nela. Olha, Moura, essa é uma questão que é super importante, a saúde sexual, porque vamos colocar aí que 75% das mulheres que tiveram câncer de mama vão ter problemas de ordem de saúde sexual. A gente sabe que a própria menopausa em si, alterações dos hormônios, algumas pacientes têm uma menopausa induzida pelo tratamento, por quimioterapia, ou elas precisam ser colocadas em menopausa, e isso afeta realmente o desejo, a libido. A gente tem tratamentos que pioram o ressecamento, a dor na penetração. Então, precisa ser avaliado direito qual é a questão. Temos a própria questão da autoimagem. Mulheres têm dificuldade de aceitar, às vezes, ficar sem roupa na frente, né, do parceiro, da parceira. Então, isso tudo prejudica. E tem a própria questão da cabeça, às vezes sem libido,
tanto pela menopausa, pelos tratamentos ou pela temor, não ter mais vontade, depressão, ansiedade. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para oferecer, acompanhamento com ginecologistas, com psicólogos. Eu acho que manter aquelas medidas, né, de atividade física, um sono, isso tudo melhora a libido. Mas não é uma questão simples, envolve muitos profissionais atuando, como a Lu comentou, a questão de cremes vaginais, às vezes a gente pode sim estar utilizando. A única coisa que realmente, para quem teve câncer de mama, a gente não deixa é terapia hormonal oral. Isso não dá de jeito nenhum, isso não é uma possibilidade. Sempre que possível. A gente sabe que em alguns casos raros ainda a gente vê algum tipo de discussão, mas via de regra isso não. Mas a gente não vive de acordo com proibido, nós não temos isso, a gente é proibido proibir, a gente tenta ao máximo acolher as demandas e tentar procurar soluções para essa paciente. Não é fácil, mas é possível sim a gente melhorar. Mas assim, como a Lu falou, equipe multidisciplinar e todo mundo tratando e trazendo luz a esse tema, que muitas pacientes ainda têm dificuldade de abordar isso. E a gente, enquanto médico, precisa perguntar ativamente se a paciente deseja falar sobre isso. E, doutora Luciana, trazer luz para esse tema, como disse a doutora Daniele, é abordar isso tudo sem tabu, olhar de uma forma integral para a saúde da mulher? Perfeito, assim, só fazendo eco mesmo ao que Dani já trouxe, a sexualidade faz parte da saúde, né? Ela não deve ser um tabu. Muitas mulheres enfrentam mudanças na libido, no corpo, na forma de se relacionar depois de um diagnóstico de câncer, e câncer de mama em específico, né? Tem todo um aspecto do quanto a mama representa, né, em relação a uma zona erógena. Então, falar sobre isso é o primeiro passo. Então a gente precisa oferecer um espaço seguro, escutar sem julgamento, orientar com base em evidências e, quando necessário, encaminhar para um profissional especializado. Então, em muitas equipes, o sexólogo, a sexóloga já faz parte. Em alguns contextos a gente precisa fazer um encaminhamento externo, mas é muito importante poder contar com esse profissional também para apoiar os pacientes que precisam. Então a sexualidade ela pode ser resgatada, redescoberta e vivida com prazer e confiança, mas a gente precisa também ser parceiro da paciente no que se refere a esse aspecto aí tão sensível da sexualidade. Doutora Daniele, voltando aqui para o papel da psicologia, né, para essas pacientes, medo, ansiedade, reconstrução da autoestima são temas importantes também no pós-tratamento, não apenas no durante, né? Com certeza. Olha, eu não sei como que as pessoas não têm uma psicóloga para chamar de seu. Eu acho que na nossa sociedade atual ter um apoio é muito importante. Para quem teve um diagnóstico, é ainda mais, porque você precisa lidar com uma nova realidade. É muito difícil ter um diagnóstico de câncer e no depois também é muito importante. A gente vê muitas pacientes entrando em depressão após terminar o tratamento, porque durante o tratamento elas não têm nem tempo de pensar em nada, elas precisam lidar com as fases do tratamento e depois, quando tem um tempo para refletir, elas entram em depressão. Então, eu acho que a ansiedade, né, do retorno, medo da doença voltar, ansiedade quando fazem exames de imagem, parece que elas sentem tudo aquilo, né? A cada 4, 6 meses vem tudo aquilo de novo. Então a psicóloga ajuda isso, ajuda a se identificar de novo consigo, com o seu corpo, que muitas vezes muda. A gente sabe que mesmo uma cirurgia, que a gente falou, reconstrutora, mesmo que use as técnicas as mais modernas de oncoplástica, não é a mesma coisa que uma cirurgia estética. Então a gente tem um novo normal e aceitar esse novo normal às vezes é muito doloroso e muito sofrido. Então ajuda demais você ter um acompanhamento psicoterápico. Até a questão de readequar o seu trabalho, você às vezes precisa readequar a sua função, que fazia sentido antes não faz mais. Relacionamentos também precisam ser revistos, buscar os seus pares. Então precisa, e não adianta às vezes não procurar essa ajuda ou ter preconceito. Não é nada, qual é o demérito de ter que necessitar, às vezes fazer uma terapia, às vezes
tomar um remédio prescrito por um profissional da psiquiatria, não é demérito, a gente tem isso disponível e precisa ser utilizado. Doutora Luciana, reforçando que esse recado, esse alerta, essa orientação para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Quais são as atitudes, os hábitos que ajudam, que contribuem de fato com evidência científica, né, a realmente reduzir o risco de recidiva, o risco de volta da doença, do câncer de mama? Moura, a doutora Daniele já trouxe, né, muitos desses aspectos que são muito importantes da gente falar e reforçar, e a gente faz muito isso, né, no nosso dia a dia, Dani, de estar sempre conversando com as pacientes e certificando do quanto que elas conseguiram mudar os hábitos, né? Então, só reforçando a questão de manter o peso adequado, praticar de forma regular atividade física, e quando a gente fala da prática de atividade física, o recomendado é pelo menos 150 minutos de atividade física moderada, 75 minutos de atividade física intensa. O ideal é que a gente tenha ao menos 2 vezes na semana atividade também com carga, né, atividade resistida, porque isso ajuda também a paciente. Alimentar-se de forma saudável, evitar tabagismo, reduzir, de preferência eliminar o consumo de álcool, né, como a Dani falou, nenhuma dose é segura, e seguir de forma adequada, ter uma boa adesão à estratégia de tratamento e de segmento que foi orientada pela equipe multiprofissional que te acompanha, né? Então esse também é um ponto muito importante. Isso vai reduzir, tudo isso junto, né, vai reduzir ao máximo o risco de uma recidiva, de uma recorrência. Acho que o importante ponto só que eu queria trazer da pergunta anterior, que a Dani falou de forma muito, muito completa, é da possibilidade da gente ter avaliações ou questionários que nos tragam informações dessa necessidade de um acompanhamento com algum profissional da psicologia ou da psiquiatria, né? Então, existe um termômetro de estresse, por exemplo, que é uma ferramenta muito fácil e que a gente consegue entender se aquele paciente precisa de uma avaliação, pelo menos, né? E de um encaminhamento para a psicologia. Como a Dani falou, a gente, na jornada, vai ter benefícios ao longo de toda a jornada, mas em algumas situações esses questionários, eles podem nos direcionar ou podem deixar muito mais clara a necessidade desse acompanhamento. Então, é algo também que eu acho que vale deixar de mensagem, não só para pacientes, mas também profissionais de saúde que possam utilizar essas ferramentas que são de fácil acesso, até mesmo pela internet. E, doutora Daniele, voltando aqui para a questão da atividade física regular, né, que é algo que as pacientes ouvem muito, né, se exercite. Mas esse se exercitar é um clichê ou não? Vale a pena essa frase de que a boa atividade física é aquela que você pratica, né? Aquela que você consegue, de acordo com a sua idade, a condição clínica, física que você se encontra naquele momento e seus gostos pessoais, mas que você está se mexendo com aquela atividade? Olha, eu acho que essa é a grande questão que mudou nos últimos anos. Eu recomendo que quem estiver nos ouvindo leia o Guia de Atividade Física, que foi feito com muito esmero pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Está disponível de forma gratuita no site da SBOC, e lá ele dá bastante orientações de forma prática. Não é um clichê. Atividade física de uma forma comprovada melhora os efeitos colaterais do tratamento, previne efeitos colaterais e reduz a chance de recidiva da doença. A gente teve apresentações esse ano nos principais congressos mostrando que um programa que envolva atividade aeróbica, atividade de força, reduz sim, de uma forma objetiva, a chance do tumor voltar. A gente sabe que não adianta só fazer a caminhada, que é o que as pessoas gostam de fazer. Precisa sim fazer musculação, fazer exercícios de força. É lógico que com toda a orientação, particularizando qual é a situação que a paciente encontra no momento, qual é a sua condição. Ninguém está falando para as pessoas saírem aí e fazer 5 aulas de spinning. Não é isso. Vamos fazer uma avaliação, uma orientação. O que importa é começar. 5 minutos todos os dias, depois a gente vai aumentando. O ideal é a gente ter, sim, uma constância, mas combinando exercícios de força com exercícios aeróbicos e uma avaliação do fisioterapeuta, do educador físico, todos esses profissionais que estão aqui para ajudar, além de uma avaliação cardiológica também.
Doutora Luciana, nós falamos aqui muito sobre os casos de câncer de mama que são chamados esporádicos, né? São muito associados aos estilos de vida, né? Falamos bastante de estilo de vida, mas temos aí uma parcela também, né, de mulheres que apresentam câncer de mama que já tem uma mutação que nasceu com elas, né? Que é de repente a paciente pode ouvir a palavra mutação germinativa em algum momento. Esse câncer hereditário, ou seja, tem uma história pessoal ou familiar de mutação, por exemplo, do gene BRCA, né? Que foi muito conhecido na época da Angelina Jolie. A pergunta é, essas mulheres, elas têm maior ou não risco de recidiva? Alguma estratégia diferente é recomendada para essas mulheres de alto risco? Excelente pergunta, Moura. Então, é muito importante a gente, ao longo do acompanhamento, né, dessas sobreviventes, muitas vezes, após o término da fase mais intensa do tratamento, a gente vê essa paciente nessa fase, né, de cuidados aos sobreviventes e a gente percebe que acabou passando a consulta de aconselhamento genético, né, uma avaliação oncogenética. Então, é um momento também de resgatar essas mulheres que têm indicação de aconselhamento genético e de testagem, né, para confirmar ou descartar que exista alguma síndrome hereditária, alguma mutação que a coloque em maior risco de ter não só câncer de mama, mas outros tipos de câncer ao longo da vida. E aí, a partir desse diagnóstico, né, de uma síndrome hereditária de predisposição a câncer, a gente vai individualizar as orientações no que se referem a exames de rastreamento, eventualmente. Então, pode ser que, Dani chegou a mencionar isso anteriormente, pode ser que para uma paciente de mais alto risco para câncer de mama, a gente precise de um acompanhamento com ressonância das mamas, por exemplo, ou a gente precise orientá-la, no caso BRCA que você comentou, né, BRCA1, BRCA2, a gente precisa orientá-la a fazer uma cirurgia profilática ou redutora de risco para retirada de ovários e trompas, porque a gente sabe que essas mulheres, a depender de qual seja BRCA1, BRCA2, podem ter um risco aí de ter câncer de ovário da ordem aí de 40%. Então, esse diagnóstico de uma síndrome hereditária, ela muda muito as orientações que a gente vai ter a oferecer e a conversar com essa mulher ao longo da sua trajetória. No que se refere a maior risco de recorrência, não. A gente não tem. O risco de recorrência está muito mais associado a qual diagnóstico aquela mulher teve, né? Qual a extensão, qual o subtipo de câncer de mama, do que é o fato dela ter a presença ou não da mutação em BRCA, por exemplo. Doutora Daniele, antes de irmos aqui para as mensagens finais, né, queria perguntar a você sobre fertilidade, planejamento reprodutivo. Quais são as possibilidades para as mulheres que desejam engravidar após o tratamento do câncer de mama? Como esse tema deve ser abordado com segurança? Olha, Moura, isso também foi uma coisa, um grande avanço nos últimos anos. Gestar é sim uma possibilidade real para quem fez um tratamento de câncer de mama inicial, receptores hormonais positivos, mesmo que precisem usar terapia hormonal, terapia endócrina adjuvante. A gente tem estudos, sim, que mostram que é possível parar, gestar e depois retornar, que isso não aumenta a chance de recidiva. Mas a gente precisa fazer uma avaliação prévia. Assim que tem um diagnóstico ideal nas mulheres que são pré-menopausa, tem uma avaliação muito simples até. A pessoa tem ou não tem o desejo reprodutivo? Se ela tiver o desejo reprodutivo, isso precisa ser abordado. Passar com um especialista em reprodução. A gente sabe que no serviço público isso ainda é difícil, mas é possível fazer uma captura de óvulo e depois, em algum momento, fazer um tratamento, né, de reprodução assistida. Isso tudo é possível, a medicina evoluiu para isso. Esses protocolos para se captar um óvulo, eles não atrasam o tratamento a ponto de serem impeditivos de se fazer. Então, fazer uma avaliação, como é que está? Essa paciente tem uma alta chance ou não de entrar na menopausa? Porque isso tudo é importante, mas a gente deixa aqui essa mensagem, não desanime. Muitas mulheres têm o sonho da maternidade e nós, eu, Lu, todos nós amamos isso, somos muito realizadas e ninguém vai contraindicar isso se não for realmente em último caso. Mas a maior parte dos casos das pacientes, elas têm conseguido gestar sim. É certo que quanto mais próximo dos 40 acima, mais próximo dos 45 anos, há uma alta chance de indução de menopausa, especialmente com quimioterápicos.
Mas até isso a gente tem como utilizar estratégias como injeções para deixar a paciente suprimida, para tentar preservar a reserva ovariana. Então é sim uma realidade e não desanime, a medicina avançou demais. E agora, para encerrarmos, qual mensagem, doutoras, vocês gostariam de deixar para as mulheres que estão concluindo o tratamento agora e precisam se sentir mais seguras para seguir em frente com confiança e tranquilidade? Gostaria de começar, por gentileza, contigo, doutora Daniele. Olha, excelente, Moura. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lu. Eu achei fantástico. A gente falou sobre tantos temas aqui que eu deixo de mensagem para os pacientes. Olha, você pode até estar se sentindo num momento difícil, isolada, mas procure informações boas. Entre no site das ONGs, Oncoguia, Instituto Vencer o Câncer, site do GBCAM. Consuma os conteúdos do GBCAM, consuma os conteúdos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, porque você vai encontrar informações boas que vão te ajudar. Não se sinta só. Procure equipe multidisciplinar. Todos nós estamos aqui para te apoiar. Doutora Daniele, muito obrigado por sua participação. Por favor, agora também, doutora Luciana. Eu queria também deixar esse agradecimento, Moura, a você pela condução desse podcast. Obrigado. E a Dani pela participação e parceria. Uma mensagem para todas as mulheres, né, todos os indivíduos diagnosticados com câncer de mama que agora estão encerrando o tratamento mais ativo. Eu diria que esse é um novo começo. É natural sentir medo, insegurança, mas sempre lembrem que vocês não estão sozinhos. Há um caminho de cuidado, de acolhimento e de reconstrução, seja física, emocional e afetiva. E um diagnóstico definitivamente não define quem vocês são, né? Então sigam com coragem, busquem apoio, né? E Dani já deu aqui várias dicas de onde encontrar não só apoio, mas também informação de qualidade que vai ajudar, né? Informação é poder, então vai ajudar vocês aí nessa jornada. A gente tem a cartilha, né, voltada para pacientes e rede de apoio do GBCAM, então vocês conseguem baixar também dentro do site do Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama. E nunca se esqueçam, né, viver bem após o câncer é possível e eu diria mais, é um direito de vocês. Então a gente está aqui para ajudar no que pudermos. Muito obrigado, doutora Luciana. Chegamos ao fim de mais um episódio do Vozes que Cuidam, o podcast do GBCAM para pacientes. Nosso agradecimento especial às oncologistas clínicas Luciana Landeiro e Daniele Assad Suzuki por compartilharem conhecimento aqui conosco diante desse tema tão especial. Obrigado por sua audiência e confira os episódios anteriores. Aproveite para seguir o GBCAM nas redes sociais. A sua opinião é muito importante. Envie para nós os seus comentários, dúvidas e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu Vozes que Cuidam, podcast para pacientes do Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama. Uma produção da Censo Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo. Roteiro e apresentação, Moura Leite Neto. Direção, Luciana Onken.